tudo bem com você? Estamos de volta, dando prosseguimento a essa análise imanente do texto God, de John Lennon, em que ele estabelece Deus como um conceito, medida da dor na primeira parte. Segunda parte nega a magia, o I Ching, os Beatles, Cristo, os próprios Beatles, para acreditar somente nele, na Yoko e nele. Diz que o sonho acabou, faz uma relação entre o que ele era e o que ele é agora, e manda os queridos amigos, narratários do seu texto, irem adiante com o sonho, não é? Porque o sonho agora para ele acabou. Então, nesse processo de análise, a nossa conversa de hoje diz respeito à negação da Bíblia. Ele diz: I don't believe in Bible, não acredito na Bíblia. A Bíblia, compreendida entre Velho e Novo Testamento, em sua versão católica e protestante, é uma coleção de livros sagrados cultuados pela cultura judaico-cristã e modalizadora do estado de graça, e êxtase espirituais dessas duas culturas. Tanto os judeus quanto os cristãos amam a Bíblia, conhecida como a Palavra de Deus. Então, os livros do Velho Testamento, chamados também de Bíblia hebraica, escritas da fé dos judeus, foram, em sua maioria, escritos em hebraico e algumas páginas em aramaico, a língua original de Cristo, que o seu nome é Yeshua HaMashiach. Assim ele teria nascido, segundo o anjo Gabriel, que anunciou para Maria: você vai ter um filho e o nome dele será Yeshua, porque ele vai remir a humanidade, vai trazer a graça, enfim. Então, o Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego, língua internacional dos romanos na época. Todavia, os manuscritos de todos esses livros pereceram com o tempo, não havendo nenhum documento que possa ser intitulado como a primeira edição original da Bíblia. O manuscrito bíblico mais antigo que se tem foi encontrado por Konstantin von Richter, que ele dizia o quê? O Konstantin dizia o quê aqui? O Tischendorf. Konstantin von Tischendorf, que era professor do século XIX da Universidade de Leipzig, na Alemanha, num sítio arqueológico sob as rochas do Monte Sinai, no convento de St. Catherine, em maio de 1844, contendo os originais em grego do Novo Testamento e um fragmento do Velho Testamento, cuja data aproximada remonta à metade do IV século da era cristã. E hoje existe com o título Codex Sinaiticus, apresentado ao imperador russo Tsar Alexander II, em 19 de novembro de 1859. Publicado em seguida, tendo suas cópias distribuídas para muitas partes, recebendo os elogios do Vaticano e de especialistas, e vendido em 1930 para o governo britânico por 100.000 libras. E essa autenticidade da descoberta de Tischendorf pôde ser comprovada quando o Jum Muhammad, que era um jovem pastor de ovelhas árabe, ali na primavera de 1947, ele encontrou na praia do nordeste do Mar Morto os rolos de pergaminho. Desde então, eles foram levados à feira de Belém. Esses rolos acabaram logo chegando às mãos de Samuel do mosteiro de São Marcos, ali em Jerusalém. Os pergaminhos geraram debates, E se você quiser saber mais a respeito, você pode ler os detalhes dessas informações num livro que traz a origem e evolução da Bíblia, do John Drain, John Drain, The Bible Phenomenon, o fenômeno bíblico, ele que traz essas informações. Alguns especialistas, eu tive contato com esse livro quando eu estava na Davis Library, uma biblioteca enorme, quase um quarteirão de tamanho, muitos
andares, não é? Que fica ali no campus de Chapel Hill, da UNC, University of North Carolina, quando eu estava fazendo o meu doutorado sanduíche, né? Parte do doutorado, sob a orientação da Mônica Hector ali em Chapel Hill. Foi quando minha esposa engravidou, né? Do meu filho Raob, que hoje está com 19 anos de idade. Então veja bem, alguns especialistas dataram de 100 anos antes de Cristo, outros insistiam, né, que eram medievais, e houve até quem afirmava serem uma farsa. As cavernas do Mar Morto logo se tornaram o ponto geográfico preferido pelos arqueólogos. As Nações Unidas tinham acabado de anunciar o estabelecimento do Estado Judeu de Israel e a Palestina, em situação desoladora e conflitante, impedia a aproximação dos especialistas em escavações. Eu estou lendo a minha tese, defendida em 2001. No início de 1949, a Legião Árabe montou guarda nas cavernas, mas nesta altura os escavadores não autorizados já haviam retirado os preciosos manuscritos do local. Muitos fragmentos de rolos rasgados, né, ainda puderam ser encontrados, e por meio de estudos chegou-se à conclusão de que os pergaminhos e os jarros encontrados datavam de 200 a 250 a.C. Então esses documentos encontrados neste século não só comprovam, né, não só vêm aí comprovar a veracidade dos rolos de pergaminho encontrados pelo Tischendorf, mas também a autenticidade da tradução atual da Bíblia Sagrada, né, na qual o John descreve. Ele diz: "We can say without hesitation that the text of the Bible, as we know it today, is in all essentials identical with what its original authors wrote down." Então a evidência que se tem em relação ao Novo Testamento são fragmentos de papiro que foram escritos em torno do ano 130, ano Domini, quer dizer, da era cristã, contendo as palavras do Evangelho de João, escritas 50 anos antes, à disposição na biblioteca da Universidade de John Rylands, em Manchester, lá ali na Inglaterra, está lá à disposição. Então veja bem, a palavra de Deus, como é chamada, ela funciona como modalizadora da realização do programa narrativo de Deus, né? Que como conhecemos a existência de Deus? Pelo Velho Testamento, né? E nesse sentido tem influenciado toda a história da humanidade, como todos sabem. O crer coletivo na Bíblia tem sua origem na sua originalidade, veracidade, autenticidade e em seu poder realizador em relação às expectativas de seus leitores, né, aqueles que já foram beneficiados pela Bíblia. A pedido de Ptolomeu II, Filadelfos, faraó grego que liderou o Egito com a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., uma carta foi escrita ao sumo sacerdote dos judeus, o Eleazar, ali em Jerusalém, solicitando uma cópia das Escrituras e pesquisadores qualificados para sua tradução. Então veja bem o que aconteceu. Com uma cópia das Escrituras Sagradas, 72 homens letrados foram cedidos por Eleazar para realizarem a tarefa, né? Vou citar aqui em inglês, né, o Drain. Eleazar, the Jewish high priest, responded favorably and appointed 72 men for the task, 6 from each of the traditional 12 tribes of ancient Israel. Então todos eles tinham aí uma cópia, né, do manuscrito, foram colocados em lugares separados para praticar a tradução. Então, de volta ao Egito, com as Escrituras Sagradas inscritas em ouro, eles foram recebidos com uma festa de uma semana, quando Ptolomeu aproveitou para inquirir os tradutores, enviando-os em seguida para a ilha de Faros, quando trancados, veja bem, trancados em salas especiais, separados
uns dos outros, para que não tivesse nenhuma dúvida da autenticidade do manuscrito. Eles fariam a tradução que ao final foram comparadas e cuja autenticidade pôde ser comprovada. Então o contentamento foi geral e Faraó reconheceu as escrituras como divinamente inspiradas, e dessas escrituras surgiram a Bíblia Sagrada em suas versões católicas e protestante, como são conhecidas hoje, né? A Bíblia Católica traz também os apócrifos. Que são os apócrifos? São os livros considerados de não inspiração divina, mas de grande importância histórica, né? E os cristãos da tradição anglicana aceitam estes livros como prática de direção para o bom viver, mas não como parte de suas escrituras. Os católicos, por outro lado, veem esses livros como parte integrante de sua Bíblia, como livros da segunda lei, o que ocorre também com os ortodoxos, embora não formalmente, não é? Já a Igreja Protestante os recusa frontalmente. A Bíblia é, assim, o livro de sabedoria acerca da natureza humana e da natureza divina, sobre o cosmos e o futuro, ganhando o estatuto também de sujeito destinador de valores dos mais sagrados e culturalmente arraigados em todos os povos. Então, nessa nossa análise objetiva, quando John diz I don't believe in Bible, nós tivemos que resgatar, né, a história, né, tudo que tivesse de mais autêntico a respeito da origem da Bíblia, para fazer a análise, para ver o que ele está negando na verdade. Então, destacando como uma espécie de livro dos livros, porque no seu interior encontram-se todos os tipos de assuntos e temáticas possíveis e imagináveis, a Bíblia mostra-se, né, como um livro de coerência em torno do seu principal personagem. Qual é o principal personagem da Bíblia? Você seria capaz de responder? Deus, sim, que se triplica, né, em Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é desta forma, além do sujeito manipulador, também objeto modalizador na concepção de Deus, visto por John de maneira negativa, de maneira disfórica. A medida da dor. Lembra da primeira parte da música dele? Então, a manipulação mais utilizada pela divindade no Velho Testamento, todos nós sabemos que é a manipulação por intimidação, né? Que do ponto de vista da divindade assume uma característica eufórica, porque é através desse medo posto nos seus filhos que eles vão obedecê-lo, né, por parte dos fiéis, né, na Terra Prometida. Aí vem a recompensa, Terra Prometida funcionando como uma manipulação por tentação, porque é algo materializado que é prometido por Deus, em que reina o seu Deus, onde Deus está ali presente também. Então, do ponto de vista humano, pode assumir um traço disfórico, né, posto que a punição pode resultar em dor, como é o caso do sujeito narrador de God, o John, que diz que Deus é a medida da dor, né? Sim, da dor, ele vai dizer. Então, há aqueles que acreditam, né, que a punição não seja uma manipulação boa, né, porque ela implica nessa dor aí. E há quem aceite, não é? Porque é por meio da dor que você chega ao crescimento, ao conhecimento da divindade, no caso. Para outros, é esse Deus disfórico, né, medida também da dor, embora utilize-se desse mecanismo para aproximar-se na reintegração com seus filhos sofredores, é a medida da alegria, posto que parcela desses seus seguidores veem como o maior exemplo a crucificação de Cristo, né? Ele morreu para salvar a humanidade, segundo a narrativa neotestamentária. Essa foi a forma encontrada por Deus para religar, no caso, o seu povo, né, ao seu culto único e exclusivista, fazendo-o seguir os seus mandamentos, cuja sanção final será a vida eterna. Então, o direito de governar com Cristo e os seus anjos no porvir, segundo o que narram os evangelhos, seria aí a recompensa, a sanção positiva para todos os seguidores de Cristo. É, portanto, em Cristo que Deus, né, que é a medida da dor e ao mesmo tempo é o amor,
revela a sua graça. Com licença. O que é a graça? A graça é o favor imerecido, ou seja, se for buscar o sentido da palavra graça, você vai ver, favor imerecido. Sem nós termos nenhum merecimento, recebemos esse benefício, esse favor de Deus, que seria a entrega do Filho, né? Que é posição e amor mais nobre que esse, né? Em prol do pecado de todos os homens e mulheres, né? É em Cristo, portanto, dor pela crucificação e o amor demonstrado por Deus, que temos aí a graça, esse favor sem termos merecimento, né? E esse favor, né, essa graça, ela é levada a todos aqueles que venham a crer na palavra, no caso aí no Novo Testamento. Deste modo, a Bíblia é uma parte para a compreensão do todo, num processo metonímico em relação a Jesus, parte em relação ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, ao negar sua fé na Bíblia, John está negando o mais notável de todos os livros que sobreviveu através dos séculos, conforme admite o Drain, que foi o historicista que eu li lá na Dave's Library. The Bible is a remarkable book. Ele diz, a Bíblia é um livro notável. It has survived through many centuries. Sobreviveu através dos séculos, muitos séculos, and has been recognized by people of all times. Tem sido reconhecido por pessoas de todos os tempos, and places, e dos lugares também, as a repository of considerable spiritual wisdom, como um repositório, né, de considerável sabedoria espiritual. Então, na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre o tarô, que é o próximo elemento aí, emblemático, que o John nega na canção God, na sua segunda parte. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.